Quero ler um texto com vocês aqui, para a gente já não perder mais tempo, esses minutos que tem. Capítulo 2 do profeta Jonas, por favor. Jonas, capítulo 2. Eu quero ler o verso 1 e também o verso de número 10. Capítulo 2 de Jonas, verso 1. Em seguida leremos o verso 10. Está escrito assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Amém? Presta um pouco da sua atenção aqui. Já estou terminando, tá bom? Olha para mim aqui. O ser humano é especialista em decepcionar. Essa frase pode te assustar um pouco, pode soar confrontadora, mas eu prometo que daqui para o final você vai entender comigo, a partir do raciocínio que nós vamos fazer desses dois versos que nós lemos aqui. Mas o fato é que o ser humano, ele é especialista em decepcionar. Quando a criança nasce, ou melhor, quando ela é introduzida dentro de um contexto familiar, e aí seja por meios biológicos ou não, é colocada sobre ela uma carga de expectativa por parte dos pais ou dos seus responsáveis. É comum, por exemplo, a criança que cresce num lar funcional ouvir dos pais: o meu filho vai alcançar coisas que eu não alcancei, meu filho vai conquistar o que eu não conquistei, vai chegar a lugares que eu nunca cheguei, vai acessar ambientes que eu nunca acessei. Esse é o pensamento geral. Porém, esse pensamento é um pensamento que não se limita à mente do homem ocidental e nem tampouco o homem atual, o homem da atualidade, o homem moderno. Na realidade, para um hebreu, por exemplo, dos tempos bíblicos, essa ideia também se aplicava. Na realidade, ficava muito evidenciado a partir do nome que ele escolhia para o seu filho já, não é? Vocês conhecem de Bíblia, vocês sabem que a Bíblia está repleta de exemplos, por exemplo, de crianças que nascem, que recebem nomes, e esses nomes já vêm carregados de uma carga profética e uma carga de expectativa a respeito do que elas seriam. E aí nós perderíamos tempo aqui falando e citando alguns desses nomes. O texto vai dizer para nós que, no capítulo 1 do profeta Jonas, que ele é filho de um homem, um hebreu da tribo de Zebulon, chamado Amitai, que vai ter um filho e que vai, por sua vez, colocar o nome do seu filho de Jonas. Jonas carrega a significância de pomba, significa pomba. Eu penso que talvez a ideia fosse: o meu filho vai decolar, não é? Vai voar, vai transpor, vai passar por cima dos desafios, vai decolar. Talvez a ideia seja essa. Se nós fôssemos pensar, por exemplo, também em Gênesis, quando Noé solta aquela pomba lá após o dilúvio, talvez a ideia de Amitai fosse: meu filho vai ser portador de uma boa mensagem. É claro que isso é só um pensamento que eu tenho a respeito da escolha desse nome, mas é fácil a gente imaginar isso. Só que quando a gente olha para a história de Jonas, a gente não enxerga essa expectativa se cumprindo, porque Jonas é humano, Jonas é um ser humano, e aí, como que eu disse aqui no início, aquela máxima que eu citei aqui, o ser humano é especialista em decepcionar. Então, no ápice da sua jornada, da sua existência, quando Deus o chama de fato, dá para ele uma mensagem, uma direção e diz: vai até a cidade de Nínive, apregoa contra ela. O texto diz que ele toma a direção contrária daquilo que Deus havia proposto para ele. E de repente aquele que era para subir desce, aquele que era para decolar declina, aquele que era para voar se esconde. E é interessante porque a própria realidade de vida dele mostra isso para nós. O texto diz que ele desceu a Jope. Em Jope ele compra a passagem de um navio, entra no navio, entrando no navio ele desce ao porão do navio. Descendo ao porão do navio ele vai dormir, Deus vai enviar uma tempestade. Os marinheiros vão descer desesperados ao porão do navio, vão encontrá-lo dormindo ali. Ele vai assumir a responsabilidade por aquela tempestade, vai ser lançado no mar.
e sendo lançado no mar, ele vai descer mais um pouco. Aquele que era para decolar, desceu. Que era para subir, desceu. Declinou. Fez o caminho contrário daquilo que Deus expectava sobre ele, e daquilo que de repente toda a sua família e todo o seu povo esperava. Ele tomou a direção contrária. Ele está dentro do mar. E aí o texto diz que Deus envia um grande peixe, que vai engolir o profeta. E a partir daqui ele vai ter uma experiência que ninguém na Bíblia, nem antes nem depois, vai vivenciar, que é de estar vivo dentro do ventre de um animal de grande porte, vivo e consciente. Eu quero que você pense comigo a respeito desse ambiente, desse lugar. Um lugar apertado, um lugar comprimido, um lugar insalubre, onde não há perspectiva. Ele está vivo e é isso. Ele está respirando e é isso. Se eu fosse ter que ser um pouco mais poético aqui, eu diria que dentro desse ambiente onde Jonas está agora, não há sonhos, não há projetos. Ele foi inserido ali, e talvez ele nunca tivesse pensado estar onde está agora, em suas projeções, em seus projetos de vida. Talvez ele nunca tivesse pensado estar nesse ambiente, mas ele foi colocado ali, ele foi inserido ali, e ali ele está, vivenciando tudo isso. Aí nós chegamos no capítulo 2, no verso 1, que diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Vou repetir isso aqui: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Eu aprendi que não existe lugar de oração até que alguém decida orar no lugar e transformar o lugar no lugar de oração. Eu vou de novo: não existe lugar de oração até que alguém decida nesse lugar orar a Deus e transformar o lugar no lugar de oração. Até porque não é sobre o lugar, é sobre a minha disposição. Não é sobre o lugar, é sobre a minha disponibilidade. Está apertado, mas eu vou buscar a Deus. Eu estou sofrendo aqui dentro, mas eu vou buscar a Deus. Não há sonhos no ambiente onde eu fui inserido, mas eu vou buscar a Deus. Está meio complicado, está desconfortável. Eu nunca projetei estar vivendo o que eu estou vivendo, e talvez a sua projeção de 2026, no mês de julho, você não estaria vivendo no ambiente onde você está vivendo, passando as coisas que você está passando. Mas eu dou glória a Deus, porque você não ficou se lamentando em casa, você veio para cá, porque você entendeu que apesar da porta estar fechada, apesar do ambiente estar apertado, os céus ainda estão abertos sobre esse lugar. Quem pode dizer alguma coisa para Ele nessa noite? Quem pode dizer uma palavra de adoração para Ele? Só quem veio buscar a Deus aqui com intensidade, com força, com vigor, levanta a voz e diz alguma coisa para Ele. Ou eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Então é sobre a minha disposição. E aqui ainda, à guisa de introdução, eu queria citar com vocês a respeito do teor dessa oração que Jonas fala, que faz dentro desse ambiente. Quando você lê o texto na íntegra, e aqui eu só quero citar 2 versos para nós resumirmos, mas quando você lê o texto na íntegra, você percebe e você se surpreende, talvez como eu me surpreendi, porque essa oração parece que ela está alheia à realidade de quem está fazendo ela. Essa oração que Jonas faz parece que não está conectada com o ambiente onde ele está vivendo. Ela está desconexa com a sua realidade. Porque aí eu preciso ser muito sincero com vocês, e aí é pessoal. Se fosse eu nesse lugar, se eu fosse fazer uma oração, a minha oração seria: Senhor, me arranca daqui imediatamente. Um lugar desconfortável, apertado, escuro, úmido. Eu não sei se eu vou sair vivo daqui. Eu não sei o que está acontecendo do lado de fora. Só que a oração de Jonas aqui não é uma petição. Quando você lê o texto na íntegra, você entende. Essa oração aqui é uma oração de agradecimento.
E por que ele agradece? Porque talvez ele tenha entendido o que você não entendeu, que o ambiente onde ele foi inserido, o ventre do peixe, não é a crise, é o livramento de Deus para a vida dele. O lugar onde ele está não é a crise, não é o ponto final, é o lugar que Deus escolheu e preparou para preservar a vida daquele que tem um chamado. É Deus dizendo assim: às vezes eu prefiro fechar a porta, mas eu não te perco. Às vezes eu prefiro travar algumas áreas da sua vida, mas eu não perco você. Às vezes eu prefiro deixar o céu de bronze, mas eu não troco você por nada. Eu trago você para perto de mim na base da oração. Eu prefiro fechar, eu não libero a cura, mas você está na minha presença, você está perto de mim, passando por tudo isso. É o que Paulo disse aos Coríntios quando ele escreve: um espinho foi me dado, para que eu não me exaltasse pelas grandezas das revelações. Foi me dado um espinho na carne, acerca do qual por 3 vezes orei ao Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo: se não fosse o espinho, se não fosse a dor do espinho, eu não teria orado 3 vezes. E orar 3 vezes é um padrão judeu, é básico de oração, 3 vezes ao dia. É Paulo dizendo: eu só entrei nesse padrão porque eu senti a dor do espinho. Se não fosse o espinho, talvez eu não tivesse orado. Mas Deus me respondeu a minha oração. Qual foi a resposta, Paulo? Deus me disse: eu não vou arrancar o espinho, mas como você está dentro do padrão, como você entrou no caminho da oração, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu vim aqui dizer para você que talvez a porta não se abra amanhã, mas a graça de Deus está sobre a sua vida. Eu vim aqui dizer para você que talvez essa dor ainda permaneça durante algumas semanas, mas a graça de Deus também permanece. A graça de Deus ainda está sobre a sua vida. Quem recebe esta palavra? Quem pode dizer alguma coisa para ele? Aleluia, 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 aleluia. Oh, existe uma presença de Deus aqui. Essa oração é uma oração que tem uma estrutura muito interessante. Você percebe, fazendo a leitura do texto, que o caráter do profeta vai se moldando à medida que ele ora. Interessante, né? Como a oração tem o poder de mudar o caráter da pessoa que decide entrar por esse caminho. E ele vai orando, e eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 versos, o verso número 4 e o verso número 7. Isto fala da importância da oração. O verso 4 diz assim: e eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas está falando da sua situação atual, da maneira como ele estava entregue ao ambiente. Não há sonhos, não há projetos, não há projeção dentro do lugar. O que tem dentro do lugar? Dependência, limitação. E ele está dizendo isso: eu estava entregue, eu estava lançado diante do Senhor. Só que aí Jonas vai fazer uma afirmação de um pensamento que ele tem: todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas está dizendo da sua realidade, um desejo que ele traz no seu coração de estar num lugar e estar sendo impedido por causa da sua realidade atual. Eu queria ir ao templo, mas não posso, o ambiente me limita, o momento me segura, eu estou engessado aqui, eu não posso tomar decisões, então eu não vou. Só que eu tenho certeza, um dia eu vou tornar a ver o teu santo templo. Só que olha para mim aqui, o verso 7 é revelador, porque ele continua orando e dizendo: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Vou repetir: a minha oração entrou no teu santo
templo. No verso 4, Jonas está dizendo: eu não posso ir. Mas no verso 7 ele está dizendo: aonde eu não vou, a minha oração vai. Aonde o ambiente limita os meus pés, a minha oração chega. A minha oração faz o que eu não posso fazer, alcança resultados que eu não posso. Tem alguém que entendeu essa palavra aqui? Enquanto você veio aqui buscar a Deus, enquanto você está se debulhando em lágrimas e em oração, a sua oração está acessando o que você não conseguiu acessar. Vai chegar a ambientes que você ainda não chegou. Quem entende esta palavra aqui? Quem pode dizer alguma coisa para ele? Existem lugares, jovens, que os seus pés ainda não alcançaram, mas a sua oração está invadindo esses lugares. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia. O ambiente de hoje pode estar limitando os meus pés, mas a minha oração, ambiente nenhum segura, ambiente nenhum engessa, ambiente nenhum trava. Eu estou orando e a minha oração está alcançando. Eu estou orando e a minha oração está chegando. Eu estou orando e a minha oração está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. O livro de Jonas, e aqui já entrando na mensagem e já saindo, o livro de Jonas, ele gira, esses curtos 4 capítulos que compõem o livro de Jonas, ele gira em torno de um assunto, e somente de um assunto: a obra que Deus faria em um povo, através de um indivíduo. A obra que Deus faria num coletivo, através de uma pessoa. Porém, durante esse processo, Deus entende que antes de fazer através de Jonas, Deus precisa fazer nele. Antes de fazer através dele, Deus precisa fazer nele. Tanto que colocou o profeta dentro desse ambiente de dependência. E agora tem alguém aqui que está entendendo o porquê das dificuldades da vida. O porquê que você bate, a porta não abre. O porquê que você está tentando e nada está acontecendo. Isto, olha para mim aqui, isto não quer dizer que você não esteja indo na direção do propósito. Você está indo, só não está indo do seu jeito. Vou repetir isso aqui: você está indo, só não está indo do seu jeito. Porque quem está dentro do ambiente de dependência não vai a lugar nenhum, ele é levado. Eu vou dizer de novo: quem está dentro desse ambiente de dependência não vai a lugar nenhum, ele é conduzido, ele é guiado. Deus está guiando a sua vida na direção do propósito. Deus está te levando. Eu sei que é mais difícil assim. Você queria ir com as suas próprias pernas, você queria tomar as decisões, mas Deus te colocou nesse lugar e disse: agora eu tomo conta da direção da sua vida. Eu estou te guiando, eu estou levando a sua vida na direção do propósito que eu tenho para ela. Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nesta palavra e pode dizer algo para ele? Eu estou dizendo aqui que quanto mais o peixe se movia, mais perto do propósito Jonas estava. Quanto mais o peixe se movia dentro das águas, mais perto do propósito Jonas estava. Você está dentro do ventre da misericórdia, meu irmão. Você está dentro do ventre da misericórdia, minha irmã. E quanto mais o peixe se move, mais perto da realização da obra de Deus na sua vida você está. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia. Oh, glória. Olha para mim aqui. A oração é o padrão de Deus na vida de quem tem chamado. Vou repetir. A oração é o padrão de Deus para a vida de quem tem um chamado. E isto é tão verdade, meu irmão, que quando Jonas termina a oração,
No verso 10, Deus fala. No verso 10, quando Jonas põe um ponto final na oração no verso 9, o texto diz: falou, pois, o Senhor. Aleluia. Xaravacalabadara, xandarabacalabadara. E só aí Jonas está pronto para a realização do propósito. Depois de Deus falar, olha para mim aqui, você está a uma distância da realização do propósito de Deus para a sua vida. Existe uma distância. Sabe qual a distância? Sabe qual a distância? Uma palavra. Diga para alguém que está do seu lado: você está a uma palavra de Deus realizar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você está a uma palavra. Quando Deus falou, o peixe expeliu o profeta e ele estava pronto. Deus está dizendo para alguém aqui: quando eu liberar a palavra, vai acontecer. Quando eu rasgar o céu e liberar a palavra, o milagre vem, a porta se abre, o projeto acontece. Quando eu liberar a palavra, e deixa eu te dar uma boa notícia, pode ser essa noite, a noite que Deus escolheu para abrir os céus e liberar a palavra de vitória para você. Quem acredita? Quem acredita nisso? Quem pode dizer algo para Ele? Recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra que sai desse altar ainda tem poder, a palavra que sai desse altar ainda tem poder e autoridade. Recebe a palavra. Aleluia. Essa palavra está sendo liberada hoje aqui. Quem acredita? Até porque o Deus que manda entrar é o Deus que sabe a hora de sair, meu irmão. Aleluia. Vou repetir isso aqui. O Deus que introduziu você nesse ambiente é o Deus que sabe exatamente a hora que você tem de sair desse lugar. Oh, glória. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. A expressão, ela é muito proposital, e eu gosto dessa expressão. O peixe vomitou Jonas. O que o texto está querendo dizer com isso aqui é que Jonas foi reduzido, foi amassado, foi apertado, teve o ego ferido, e só aí estava pronto. Eu estou dizendo aqui que às vezes Deus precisa nos ferir. Essa que é a verdade. Às vezes Deus precisa nos reduzir para nos preparar para um projeto maior. Oh, aleluia. Tem gente que está sendo ferida por Deus aqui e ainda não tinha entendido. Aí Deus te traz aqui numa noite de terça-feira para dizer para você: sou eu quem estou permitindo tudo isso para ferir o seu ego. Porque você ainda não estava pronto, e talvez se eu te abençoasse ia subir para a sua cabeça, mas agora você está passando por isso. Tem algo maior te esperando. E eu falo com conhecimento de causa. Quem nos conhece de perto aqui sabe, algumas semanas a gente estava com o nosso filho na UTI, 8 dias, suspeita de meningite, várias suspeitas, vários exames, a gente vendo tudo aquilo ali, exames invasivos, procedimentos que a gente não tinha o que fazer, a gente se sentia de mãos atadas, naquele lugar a gente chorando, e eu só conseguia dizer para Deus: o que o Senhor quer de mim? 8 dias passando por tudo isso. Passou. Estar aqui para mim hoje é a realização de um sonho. E quando o Abner entrou em contato comigo essa semana, minha esposa olhou para mim e disse: está vendo por que da dificuldade? Está vendo por que a gente está passando por isso? Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Eu vou repetir essa palavra: Deus tem algo maior. Deus tem um propósito no sofrimento. Deus
Deus tem um propósito ao ferir o seu ego, a te reduzir. Jonas aqui foi reduzido a vômito de peixe, irmão, ao estado que ele sai do lugar. Mas Deus está dizendo: está do jeito que eu quero, está na posição que eu quero. Agora não vai subir mais para a sua cabeça. Agora você não vai achar que está aí porque merece. Agora você não vai viver isso achando que é mérito seu. Sou eu quem te trouxe aqui. Sou eu quem vou te abençoar. Sou eu quem vou te usar. Sou eu na sua vida. E se não fosse eu, você já teria morrido. Mas por causa da minha misericórdia e da minha graça, você está de pé, você está de pé e está pronto para viver o sobrenatural de Deus. Só quem entende sobe o nível da adoração nessa noite, porque existe uma unção de Deus aqui sobre nós. Levanta a voz e diz alguma coisa para Ele. Vai, 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 adora a Deus nessa noite. Lavadara xaravacalabadara baxa. Iravadara calamandara xandarabacalaba. É Deus te preparando para uma nova fase. É Deus te preparando para um novo momento. É Deus te preparando para um novo patamar de glória, de revelação, de presença. O peixe vomitou Jonas em terra seca. E o capítulo 3 vem dizendo para nós que Jonas, mais uma vez, a palavra do Senhor veio a ele, deu a ele a direção. Ele prega em Nínive, e o texto diz que toda a cidade se converteu. Aquele, olha para mim aqui, e aqui eu fecho com aquela máxima que a gente iniciou lá. Aquele que começa a história como decepção, agora é referência no tempo de avivamento. Eu disse aqui que você ia concordar comigo. Aquele que começou como decepção, agora encerra a história como referência no tempo de avivamento que uma cidade toda viveu. Eu estou dizendo aqui para alguém que já decepcionou muita gente. Eu estou dizendo aqui para alguém que já ouviu dos pais, ouviu dos parentes: você é a decepção da família, você é a tristeza entre os seus irmãos. Mas Deus está dizendo: eu estou te levantando como referência. Eu posso te levantar como referência. Eu tenho o poder de te levantar como referência. Eu estou te levantando como referência. Aquele que era decepção, agora é referência. Agora é referência. Agora é referência. Tem alguém chorando lá atrás, tem alguém levantando ali. É Deus falando com alguém aqui nessa noite. Você já decepcionou demais, já entristeceu seus pais, mas hoje Deus te levanta. Hoje Deus te levanta. Hoje Deus te levanta. Quem recebe isto na autoridade que há na palavra do Senhor, levanta a sua mão, levanta a sua voz nessa noite. Deus te levanta como referência. O diabo já disse para você que a sua história ia acabar assim. Olha você aqui nessa noite. Você é uma referência para a sua casa. Você é uma referência para os seus irmãos. Você é uma referência para a sua família. A gente tem 5 minutos. Posso colocar a igreja de pé? Se coloca de pé em nome de Jesus. A gente tem 5 minutos. Existe uma presença de Deus aqui. Oh glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo esta palavra? Aleluia. Você tem liberdade para adorá-lo nessa noite. Você tem liberdade para adorá-lo nessa noite.
Aleluia. Enquanto os irmãos se posicionam aqui, enquanto os irmãos do louvor se posicionam, eu quero que você olhe para mim aqui. Esse altar está envolvido por uma presença. E eu quero ministrar sobre a sua vida essa oração agora. Aleluia. Aleluia. Se você fosse a uma hora dessa, sobretudo nos finais de semana, lá no Vila Garcia, uma hora dessa, talvez você me viria andando por aquelas ruas, cheio de droga na cabeça, cheio de bebida. Onde eu passava, alguém dizia: isso aí vai ser igual os parentes que já foi, que já está indo. Porque eu cresci num ambiente assim. Mas um dia, no ano de 2010, eu entrei no retiro de carnaval da igreja do Vila Garcia, aqui no Itapema, se não me engano. Teve o culto, a palavra falou no meu coração, eu chorei do início ao fim, aceitei Jesus no final. Fizeram uma roda de oração e a minha cabeça era, eu já contei esse testemunho lá no Vila Garcia, estou contando de novo só para a gente encerrar. Na minha cabeça era: como é que eu vou viver a partir de agora? A sentença já está sobre a minha vida. Eu vou ser igual ao meu pai, vou ser igual aos meus parentes. Já tem uma sentença liberada sobre mim. De repente Deus usa uma profetisa, ela sai do lado de lá da roda, vem marchando na minha frente, coloca a mão na minha cabeça. A Angelita, lá do Vila Garcia. E ela liberou uma palavra sobre a minha vida. E ela disse: você não vai ser igual a eles. Eu não tinha falado nada para ela. E ali começou um embate, porque eu pensava alguma coisa, questionava na minha cabeça, porque eu não conseguia falar, e ela respondia como se estivesse ouvindo. E eu dizia: não tem como. Ela dizia: tem jeito para você. Tem jeito para você. Eu vou te usar como uma referência na sua casa. Corta para o ano de 2026, mês de julho, abertura do mês dos jovens. Eu estou aqui para a glória de Deus na sede da Adebras de Guararema, debaixo da autoridade do Espírito Santo e do pastoreio do pastor Luciano, para dizer para você: tem jeito para a sua história sim. O diabo tentou dizer que não, mas olha você aí, olha você sendo uma referência para a sua casa, olha você sendo uma referência para a sua família. Você é uma referência positiva. Só quem tem motivo para adorar. Só quem tem motivo para adorar. Você é um improvável, mas Deus te colocou no ventre da misericórdia, te trouxe aqui e está dizendo para você: eu vou te usar como referência.